Então, pessoal, voltando aqui para a nossa segunda parte da aula, eu faço uma pergunta para vocês. Como se representam os dados? Então, a gente viu aqui que a estatística é uma disciplina extremamente importante na tomada de decisões, por exemplo. Então, vamos supor que uma pessoa vai propor uma mudança em algum setor de uma empresa e vai coletar dados para que tenha uma representatividade adequada. Você não pode simplesmente lançar os seus dados de qualquer maneira. Aí eu pergunto para você como que se representam esses dados. Então você deve ter imaginado um gráfico, né? Então um gráfico sim é uma boa forma de representar os dados e também uma tabela, né? Por tabelas você consegue ter alguma noção de comportamentos. Então gráficos e tabelas são exemplos bem pertinentes de representação de dados. Então vamos começar aqui com um exemplo. Um determinado táxi cobra uma bandeira de 4,80 e também a 85 centavos a cada quilômetro rodado. A função que representa o preço pago é. Então aqui, o P é o preço que a pessoa vai pagar. Então aqui no caso é em reais. Aqui fala que o preço é 4,80, ou seja, 4,80 é um valor fixo que nós temos representado aqui, mais 0,85 centavos a cada quilômetro rodado. Então esse D é a distância, o quilômetro rodado, distância em quilômetros. Então eu tenho uma equação genérica, né? Eu posso representar isso aqui em uma tabela e posso representar também em um gráfico, que é o que nós faremos nesse primeiro exemplo. Então, represente em uma tabela os valores pagos para distância de 0 até 5 km, intervalo de 0,5 km por medida. Depois um gráfico com o preço nos eixos das ordenadas e a distância nas abscissas. Então como é que funciona? A primeira questão, nós temos aqui a equação que o preço é 4,80 mais 0,85D. Então aqui preço 4,80 mais 0,85 vezes a distância. Então aqui você vai fazer uma tabela, né? Que o passo da tabela é de 0,05 km e começa em 0. Então as distâncias, elas foram pré-estabelecidas, eu quero saber os preços. Então a distância de 0, o próximo ponto, para ter intervalo de 0,5 km. 0,5, 1, até chegar no último ponto que é 5. Como que eu vou fazer a conta aqui para saber o preço que eu vou pagar? Então o preço é o 4,80, que é a bandeira do táxi, mais 0,85 centavos vezes a distância percorrida. Se a pessoa percorreu 0, ainda não percorreu nada no momento que ela entrou no táxi, é o preço inicial, que é 4,80. Então assim vai. Aí na segunda situação aqui, a distância é 0,5. Então o preço é 4,80 mais 0,85 vezes 0,5. Resolve a multiplicação aqui e soma com 4,80. Então aqui você tem uma tabela no próximo slide que já está mostrando aqui. Então 0, meio, quilômetro, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Então é de 0 até 5, variando de meio em meio. Então, se a pessoa entrou no táxi, já tem aquele valor inicial, a bandeira, 4,80. Do meio quilômetro, vai pagar 5,23 e assim sucessivamente, até andar 5 quilômetros, 9,05. Então, aqui eu tenho uma tabela, certo? Então, na tabela, põe aqui 2 colunas, poderia ter mais, se fosse o caso, vai que tivesse um outro parâmetro, além de distância, tempo, e assim vai. Então, nessa situação, a gente representou os dados por uma tabela. Tá? Então a tabela é uma das formas de se representar o gráfico. Aí, realiza um gráfico com o preço nos eixos das ordenadas e o preço nos eixos das abscissas. Nós temos dois eixos, um eixo que usualmente a gente chama de X e outro que usualmente chamamos de eixo Y. Mas você não pode se prender a letras, né? Então esse eixo que usualmente é o X, ele é chamado de eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, usualmente, a gente tem o eixo das abscissas, que é o termo independente. Nós colocamos na abscissa.
E o eixo das ordenadas é o dependente. Então, vamos olhar a minha equação. Eu tenho que o preço é 4,80 mais 0,85 vezes a distância. Então, assim, quanto mais longe uma pessoa percorre, maior é o preço. Quanto menos ela andar com o táxi, no caso, menor vai ser o preço. Então, o preço, ele depende da distância. Então, se você for mais longe, o preço vai ser maior. Se você não for tão longe, o preço vai ser menor. Então, o preço é função da distância. Então, o preço depende da distância. Então, o preço é variável dependente. A distância é a pessoa que entrou no carro que vai determinar, eu quero ir até tal lugar. Então, é a variável independente. Tá? Então, usualmente, a variável independente vai no eixo X e a dependente vai no eixo Y. Lembrando lá das aulas de matemática. Então, aqui você tem pontos, né? O D seria o eixo das abscissas e o P seria o eixo das ordenadas. Então, aqui nós temos o exemplo, né? O gráfico já foi montado aqui no Excel para facilitar. Então, nós temos a distância 0, 0,5. Aqui terminou em 4,5. Falta um pedacinho do gráfico, né? Para ele até 5. E o preço, 4,80 inicia e vai aumentando ali de acordo com a distância. Tá? Então, aqui nós temos o eixo das abscissas, a distância em quilômetro, o eixo das ordenadas, que é o preço em reais. Aí você pode ligar esses pontos, aqui no caso é uma função que é uma reta, né? Então, aqui nós temos o quê? Temos um gráfico. Então, o gráfico é uma forma que você tem de representar os teus dados. Os teus dados podem ser representados por tabelas e gráficos. Beleza, então eu creio que você entendeu essa parte inicial aqui, né? Que o teu trabalho é apresentado ali, você pode utilizar a representação em gráfico ou em tabela. Agora, você pegou os seus dados, você pode simplesmente jogar de qualquer maneira numa tabela? Não, né? Ele tem que ter o quê? Uma organização. Então, é necessário que você organize as tabelas. Então, as tabelas, você agrupa os teus dados de acordo com aquilo que você tem em comum. Então, os seus dados podem ser chamados em frequência, frequência relativa ou frequência relativa em porcentagem. No caso, a frequência é chamada aqui de frequência absoluta. O que é a frequência? É o número de vezes que cada termo aparece. Então, vamos supor que eu fiz uma entrevista perguntando quantas televisões a pessoa tinha em casa. Então, eu perguntei aqui para algumas pessoas, pessoa 1, 2, 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6, pessoa 7, pessoa 8, pessoa 9 e pessoa 10. Perguntei, quantos aparelhos de televisão você tem em casa? A pessoa 1 falou 3, a pessoa 2 falou 2, a pessoa 3 falou que tinha 3 também, a pessoa 4 falou que tinha 1, a pessoa 5 não assistia TV, não tinha nenhum em casa, a pessoa 6, 2, a pessoa 7, 1, a pessoa 8, 1, a pessoa 9, 2 e a pessoa 10, 3. Então, aqui nós temos uma relação do que acontece, né? Uma relação de número de televisores que a pessoa tem. Agora, como que eu vou organizar isso numa tabela? Eu tenho que organizar as informações. Como que eu organizo as informações? Eu posso montar uma tabela. Então, por exemplo, aqui, o número de televisores e a frequência que eles aparecem. Certo? Então, quantos televisores apareceram? De 0 a 3. Então, 0, 1, 2 e 3. Então, a frequência que a gente diz aqui é a frequência absoluta, ou seja, diretamente quantas vezes ela aparece. Então, no caso aqui, quantas pessoas têm 0 televisores? Uma só. Ou seja, o termo 0 apareceu uma vez na frequência. Quantas pessoas têm um televisor? Então, vou até pegar uma outra cor aqui, né, para dar uma facilitada aqui, um televisor. Então, 1, 2, 3 pessoas afirmaram que tem um televisor. Então, vou colocar aqui 3. Quantas pessoas afirmaram que tem 2 televisores? Então, aqui, 1, 2, 3. Então, 3 vezes, 3 pessoas afirmaram que tinham 2 televisores. Quantas pessoas afirmaram que tem 3 televisores? Aqui, 1,
2, 3. 3 pessoas também. Então, como foram entrevistadas 10 pessoas, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. O total foram 10 pessoas entrevistadas. Então, o que é a frequência absoluta? É o número de vezes que um determinado termo aparece. Agora, vamos dar continuidade aqui. A frequência ela pode ser relativa, certo? Então, vamos chamar aqui, ó, F de frequência, um R de relativa. Como que funciona isso? A frequência relativa é relacionando alguém, algum termo no caso, né? Então, no caso aqui é o termo total, que é 10. Então, como que eu sei a frequência relativa? É cada termo dividido pela soma total. Então, assim, a frequência relativa de 0 televisores é 1 em 10. Se você pegar 1 e dividir por 10, claro que vai dar aqui 0,1. Tá? Agora, as outras frequências são iguais todas, 3 em 10. Então, aqui vai dar 0,3, 0,3 e 0,3. Então, a soma tem que dar 1. Às vezes, você pode arredondar um pouquinho os números, pode dar 0,99, 1,001, depende do arredondamento aí. Tá? Mas vai dar bem perto de 1. Então, isso aqui é a frequência relativa em relação ao total. Agora, um outro tipo de frequência que a gente pode analisar é a frequência em porcentagem. Então, a gente chama aqui até de frequência relativa em porcentagem, porque você usa esse valor da relativa e multiplica por 100. Então, 0,1 é referente a 10%. 0,3 multiplica por 100, 30%. 30 e 30. 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 10, 100. Então, 1 é a totalidade, ó, 100%. Então, aqui você tem a soma total, são 10 termos, a frequência relativa. Cada termo dividido pelo total. E a frequência relativa, você multiplica em porcentagem, só multiplicar por 100. Aí você vai ter os seus dados em porcentagem. Ou percentagem, também aparece esse termo. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Tá? Então, foi realizada uma pesquisa sobre a compra de óculos em um shopping. Nessa pesquisa, 230 pessoas queriam comprar óculos para miopia. Então, assim, uma determinada ótica no shopping, a frequência aqui é o que está sendo dado, porque 230 pessoas querem comprar o óculos para miopia. Então, óculos para miopia, a frequência absoluta foi 230. 45 desejavam lentes de contato, ou seja, a frequência de quem queria lente de contato é 45. 55 astigmatismo, 40 para hipermetropia, 30 para presbiopia e outras 25 pessoas necessitavam de algum outro tipo de óculos especial. Tá? Então, aqui foi dado o tipo de óculos e a frequência que aparece de busca. Então, assim, como que a gente representa os dados em uma tabela? Então, uma das formas é pela frequência absoluta, ou seja, o número de vezes que aparece cada termo. Então, quais são as classes aqui? Óculos de miopia, óculos de sol, de contato, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e óculos especiais. Então, aqui nós temos a frequência direta que cada uma delas aparece. Beleza? Então, óculos para miopia 230 e o especial, óculos especiais 25. Então, aqui eu tenho a frequência absoluta. Tá? Posso chamar aqui de FA. Aí, um outro tipo de frequência que nós vimos é a frequência relativa, certo? Vou chamar aqui de FR. O que é a frequência relativa? É você pegar cada termo e dividir pela soma total, que no caso aqui é 500. Então, o primeiro, 230 por 500. O segundo, 75 por 500. E assim sucessivamente. Então, como é que a gente tem aqui? Ó? Nós temos a frequência, que foi o valor dado direto, frequência absoluta no exercício. Somando todos os termos, ó, foram 500 pessoas que foram nesse shopping. Aí, pegando cada um dos termos e dividido pelo total, 230 divididos por 500, dá 0,46. 75 divididos por 500 dá 0,15. Então, aqui eu tenho a frequência relativa. Aí, eu também posso ter aqui a frequência relativa em porcentagem. O que eu tenho que fazer para a frequência relativa em porcentagem? Só multiplicar por 100. Então, cada um desses dados aqui eu multiplico por 100. Aí, eu vou ter a frequência relativa ali em porcentagem, tá? Multiplica cada um por 100, ó, 46%, 15% e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho 3 tipos de frequência. A frequência absoluta, como eu já expliquei para vocês. A frequência relativa, que é cada termo da frequência absoluta divididos pelo total, e é só pegar a frequência relativa e multiplicar por 100 que você vai ter em porcentagem, ou frequência relativa em porcentagem. Beleza, até aqui? Espero que tenha ficado bem claro.
Beleza? Então, na próxima aula a gente vai explorar mais essa ideia de gráficos, né? Essa foi uma aula inicial, nós encerramos aqui a segunda parte da aula e não deixe de acompanhar as próximas. Até mais, pessoal. Um abraço.